Sabe aquela parte chata da edição, onde você tem que assistir todo o bruto para cortar pausas, erros e repetições? Conhecida como decupagem, essa etapa é uma das que costuma levar mais tempo. Mas e se eu te disser que o CapCut tem uma função que promete fazer esse trabalho todo de forma automática e com somente um clique? Onde fica essa função? Como usá-la? Será que ela funciona mesmo ou só bagunça minha timeline? São perguntas que vamos responder no vídeo de hoje. Essa função já existe faz um tempinho, mas até alguns meses atrás ela funcionava somente com vídeos em inglês. Se tentasse fazer com vídeos em português, ele ficava todo bugado e não identificava as palavras. Felizmente isso aí foi resolvido e a boa notícia é que hoje sim dá para usar, mas com algumas ressalvas. Para testar a gente vai usar esse vídeo aqui, onde eu deixei algumas pausas e cometi alguns erros aqui de propósito para testar essa função do CapCut e ver se ele vai conseguir identificar. E é importante já esclarecer que essa função é exclusiva do plano Pro. Então se o seu plano é o plano Free, infelizmente você não vai conseguir usá-la. Com o vídeo já na timeline, eu vou selecionar ele e vou clicar nesse pequeno ícone aqui de transcrição. O CapCut vai analisar seu vídeo por alguns segundos e vai retornar numa tela parecida com essa. Numa olhada aqui já temos o preview, a timeline e aqui do lado direito temos a transcrição do vídeo. No preview a gente pode, claro, visualizar o vídeo. Eu posso dar um play aqui e ir acompanhando ele. Na timeline a gente consegue identificar as partes que serão cortadas. Tudo isso aqui que está marcado como um pouco mais escuro foi identificado pelo CapCut e está marcado aqui para ser excluído. A gente pode clicar no cantinho desses quadrados e arrastar para aumentar ou diminuir o tamanho do corte. Aqui do lado direito da janela nós temos o mais importante, que é a transcrição. Descendo aqui a barra de rolagem a gente consegue ver cada palavra que foi falado no nosso vídeo, inclusive os trechos que estão sendo cortados, que são os que estão com essas marcações aqui. Um detalhe importante que às vezes passa batido é que você também pode cortar usando a transcrição. Por exemplo, logo aqui no começo eu consigo ver que saiu duas vezes, ó, eu sou. Então se eu quero remover um deles, é só assinalar a caixinha que ela também vai ficar marcada para ser excluída. E finalmente aqui em cima nós temos as abas, onde podemos identificar em separado todos os cortes que foram feitos. Elas são divididas aqui em três categorias: pausas, repetições e palavras de preenchimento. Por exemplo, digamos que eu não queira cortar as repetições e nem as palavras de preenchimento, somente as pausas. Eu posso vir aqui na aba repetição e desmarcar essa caixinha de selecionar tudo. Dessa forma eu tiro o corte das repetições e posso fazer a mesma coisa aqui na palavras de preenchimento. Assim, em tese, o CapCut vai cortar somente as pausas. Para esse teste aqui eu vou deixar tudo no automático aqui, eu não vou mexer em nada e a gente vai descobrir o resultado juntos. Então, sem desmarcar nenhuma das opções, para fazer o corte é só clicar aqui nessa opção de excluir. Se quiser, você pode assinalar essa caixa aqui de criar clipe composto, que ao invés da track vir separada em cortes, vem tudo em uma track só. Particularmente eu prefiro não, então vou clicar aqui em excluir. Se eu fosse confiar 100% nessa feature do CapCut, esse seria o resultado da minha decupagem. Olá, Reaper, eu sou o Reaper e esse vídeo aqui é para testar o CapCut, que é o CapCut. Será que você consegue apagar os erros e pausas desse vídeo de uma forma eficiente? Quero só ver. Eu sei que eu não facilitei, mas vamos combinar que o resultado poderia ter sido um pouquinho melhor, né? Agora, falando sério, eu vou mostrar como eu uso essa função na vida real e pra mim qual é o maior problema dela. Mas antes tem um problema que é muito recorrente e você pode resolver de forma muito fácil, que é a sua inscrição nesse canal. Se esse tipo de conteúdo te acalenta, saiba que aqui no canal nós temos dezenas de vídeos como esse disponíveis 24 horas por dia pra você. E quando você chegar lá e finalmente assistir todos, relaxe, afinal, toda semana sai vídeo novo. Então vem de like e se inscreve para receber nossos vídeos sempre no conforto da sua homepage. Mas claro, se você quer dar um passo a mais, temos também a área de membros do canal, onde você pode ter acesso a vídeos como esse antes de todo mundo, além de também poder assistir ao nosso conteúdo selvagemente exclusivo, tudo isso pelo infortúnio de R$ 4,99, mais barato que uma caixa de chocolates.
Agora sim, recados dados, vamos lá entender como que eu uso essa função e qual que é o maior problema dela. É importante citar que eu repito muito as falas. Volto muitas frases, muitas vezes eu recomeço tudo. Então, pela lógica, eu deveria usar essa função para cortar as repetições, mas eu não faço isso. Eu costumo usar essa função somente para cortar as pausas. Por quê? Primeiro que para identificar pausas não é tão difícil assim pro CapCut. Pela própria waveform você já consegue encontrar ali os momentos de silêncio. Então, para mim, o que mais funciona nessa feature é a parte de cortar pausas. Por outro lado, quando a gente tá falando de cortar repetições, eu não confio que o CapCut vai selecionar a melhor versão das minhas falas e descartar as piores. Ele vai fazer usando um tipo de lógica lá que talvez não siga isso, então essa parte eu prefiro fazer manualmente. E sobre as palavras de preenchimento, que pra quem não sabe, são coisas como é... E às vezes eu prefiro manter mesmo, então também opto por fazer a exclusão manualmente. Mas não entenda mal, só cortando as pausas, geralmente a duração do vídeo já costuma cair pela metade. O que já dá ali uma ajuda prática e material, mas também uma ajuda moral e psicológica. Afinal, é muito melhor começar já com um vídeo de 1 hora do que com um vídeo de 2, não é mesmo? Mas essa função ela tem algumas desvantagens. A primeira e a mais óbvia é que muitas vezes o CapCut erra e acaba cortando frases que não deveriam ter sido cortadas. Então, mesmo você usando essa função, você vai precisar fazer uma conferência manual depois. Sendo assim, eu não aconselho que você enxergue essa feature como um corte final, mas sim como um assistente que já vai remover ali o mais grosso do seu vídeo. Mas para mim, o maior problema é o seguinte: quando temos uma timeline toda picotada como essa, vinda de um vídeo bruto muito grande de 2 horas, por exemplo, isso inevitavelmente vai deixar o CapCut mais pesado. Para que fique fácil de entender, seria uma comparação entre você usar um navegador com 2 abas abertas e um navegador com 168 abas abertas. Acompanha comigo o raciocínio. Eu tô reassistindo aqui o vídeo depois da IA já fazer o corte e eu decidi que eu quero remover esse trecho aqui. Quando eu seleciono ele e aperto o delete, parece uma simples exclusão de track. Mas nos bastidores, o CapCut pega cada corte desse que tá à direita e puxa para a esquerda de forma a colar aqui onde a gente fez o corte. Então, sempre que eu vou apagar um trecho, tudo que tá à direita desse trecho vai ser puxado para a esquerda para encostar aqui. Uma coisa é eu estar editando aqui, fazer um corte na timeline e uma track ser puxada para a esquerda quando eu faço esse corte. Outra coisa absolutamente diferente são 230 tracks sendo puxadas para a esquerda quando eu faço esse corte. Isso acaba lagando muito o projeto para mim. Então, no meu caso, quando se trata de vídeos brutos grandes, coisa de mais de 1h30, 2 horas, eu sei que se eu usar essa função na hora de eu fazer a conferência, o CapCut vai ficar muito lento. Então, nem sempre compensa. Às vezes eu ganho mais tempo fazendo o corte na mão mesmo. Claro que se você tem um computador mais parrudo que o meu, com uma placa de vídeo mais moderna, provavelmente não vai ter esse problema. Então, qual que é o veredito sobre essa função de recorte automático? Depende. Cada caso é um caso. É uma ferramenta sim muito interessante, mas ainda demanda de alguns ajustes. Talvez ela funcione para um cliente e não funcione para outro. Talvez o seu PC simplesmente trave, ou talvez ele nem sinta o peso das 423 tracks se movendo. E de qualquer forma, se você quer entregar um material de qualidade, vai sim precisar de uma conferência manual. Então cabe a você decidir em cada caso se vale ou não a pena usar. E se você gostou desse vídeo, eu sugiro que também dê uma olhada nesse aqui, onde exploramos a incrível função de criar avatares de IA com o CapCut. E enquanto você vai lá ver, eu nem vou perder tempo e já vou começar a cortar o próximo vídeo. Tchau!